Olá, boa noite, sejam bem-vindos em mais um programa Felipe Campos, aqui pela Rádio Mundial 95.7, a sua frequência diária. Aqui na Rádio Mundial você fica por dentro de tudo que acontece de melhor na vida, energeticamente, e enfim, aqui sempre os melhores papos e convidados. E hoje eu tenho um convidado muito especial também e muito interessante o nosso papo, viu, gente? Vocês têm que ficarem ligados, você aí que curte com muito carinho e prestígio de nosso programa. Hoje tem um assunto muito interessante, viu? Mas antes disso eu quero desejar boa noite pro meu colega de trabalho, quase amante Rogerinho Moreto. Nossa! Boa noite. Ó, o Zé vai me bater. O Zé vai ficar bravo, hein? Boa noite, Felipe. Boa noite, querido. Olha, hoje o papo vai ser bacana mesmo. Você sabe que eu adoro explorar os convidados, né? Antes de começar o programa. Eu já tava ali na salinha ali, conversando. Fazendo a lição de casa? Conversando com o doutor, já tirando várias dúvidas ali. Eu tenho certeza que quem tá em casa vai adorar o papo de hoje. Olha, um beijo muito, muito, muito grande para vocês que estão ouvindo. Tem que mandar beijo, né? Para vocês que estão ouvindo a gente aqui pelo 95,7. O programa tá sensacional. Fiquem com a gente e é isso aí, tamo junto. Bom, o meu convidado de hoje é presidente da Academia Paulista de Direito, desembargador em São Paulo e leciona como professor convidado no mestrado e doutorado na PUC. Você já sentiu que qualquer coisa você pode sair preso daqui, né? Eu já senti. Então tá. Por isso que eu já estava fazendo amizade ali, entendeu, Felipe? Entendi. Que é para garantir um habeas corpus, né? Pois é, e além disso, ele também é formado em História e se tornou mestre em Direito e doutor em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu acho que a gente tem que deixar aqui o programa. Meu Deus. Eu acho que a gente tem que entregar a cadeira pro Dr. Alfredo Atier. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Felipe. Obrigado, Rogério. O prazer estar aqui é todo meu. E não tem nada de entregar a cadeira, pelo contrário. Nossa, está sendo super agradável estar aqui com vocês. Eu vou colocar o seu microfone só mais um pouquinho pra frente aí. Pronto, aí o povo agora de casa te ouve muitíssimo bem. Tá bom. Doutor Alfredo, eu quero primeiro um perfil muito rápido seu, você com toda essa tua bagagem aí, esse expertise aí dentro das leis do nosso país, como que você enxerga, e desembargador também, né? Como que você enxerga toda essa melância política, porque falar em cadeia se tornou tão rotineiro, né, no Brasil. A gente fala, qualquer coisa, vou pra cadeia, todo mundo. Eu tô dizendo que agora, quando você se forma político, então você adquirir uma cadeira, você tem que pegar a cartilha com as leis, tudo, e uma tornozeleira eletrônica. E aí você já vai com ela pra casa, fica qualquer coisinha você coloca, não é? Boa noite. Boa noite. Bom, olha, o Brasil tá passando por uma crise enorme, claro. Mas eu acho que é uma crise que tem um aspecto bom aí, que é o seguinte: a gente está enxergando a realidade, né? Eu acho que pela primeira vez a imprensa está tendo absoluta liberdade de mostrar o que está acontecendo. Além disso, inúmeros processos estão acontecendo contra esses políticos, contra empresários. Ou seja, a gente está abandonando aquela ideia de que criminoso é o sujeito que comete pequenos delitos, né? Sim. E está vendo agora os grandes delitos e como isso faz mal. E até porque gente, mostrar os pequenos delitos era uma forma meio que avacalhada de você encobrir os grandes delitos, né? Então mostrar a tiazinha que pega o leite às vezes dentro do supermercado porque ela precisa matar a fome do filho, não induzindo um pacote de bolacha, não querendo de carne. Pois é, Rogerinho, não querendo induzir isso, porque claro que não. É crime, né? É errado. Mas era muito mais fácil você mostrar a realidade desse país, né? Que dois essa tipos é a verdade. De justiça, né? Uma justiça que tem punição para quem comete esse tipo de delitos assim simples, e não tinha punição nenhuma, tinha uma certa solidariedade entre as pessoas que usavam o colarinho branco, né? Sim. Mas isso eu acho que está quebrado atualmente, pelo menos é um processo que está acontecendo agora de mudança, e a gente pode confiar que isso, dependendo da pressão da sociedade, vai para frente, né? Que depende muito da gente, né?
Agora, um assunto que está muito em alta hoje, principalmente a questão da diversidade. Até que ponto tudo isso virou verdadeiramente uma ideologia ou uma farra nacional? Não, eu acho que aí a diversidade é uma questão super séria, né? Super importante. Primeiro porque de toda forma a gente olha para a realidade e a gente vê que a realidade comporta a diversidade, né? A gente estava acostumado a pensar de forma dual, né? Como se houvesse só dois lados. Na verdade, a diversidade mostra que existe uma pluralidade dentro da sociedade, que existem manifestações de várias ordens. Por exemplo, a questão dos gêneros, que eu acho que é extremamente importante. Por que a gente antes oprimia e excluía tanta gente por causa de manifestações diferentes daquilo que a gente pensava que eram os modelos do masculino e do feminino? Sim. Entre uma coisa e outra tem muitas manifestações. E essa expressão, eu acho que é fundamental. E a gente ajudar a entender essa expressão da diversidade, a gente ajudar as pessoas antigas, as famílias, as escolas, os professores a entender como é que isso tudo se dá, isso é extremamente importante porque a gente está mudando a forma como a nossa sociedade gera os relacionamentos, né? Pois é, mas quando você não tem embasamento ou você não conhece definitivamente o assunto, porque não adianta você montar uma associação disso, associação daquilo, e criar milhares de associações, ONGs, se você não tem um embasamento político da história e um conhecimento como, por exemplo, você tem um conhecimento dentro disso. Porque senão se torna banal, né? Não, também há essa banalização também. Quer dizer, vulgarizou, né? Vulgariza o assunto e as pessoas começam a fazer acusações sem pé nem cabeça, né? Eu acho que é importante ter um embasamento político, mas a gente precisa também enxergar o seguinte, a dificuldade que a sociedade tem em lidar com essa questão da diversidade. Eu acho que isso é muito sério. Por exemplo, eu já vi depoimentos de jovens que em escolas públicas, aqui em São Paulo e em outros estados do Brasil, eles não conseguem praticar determinados tipos de esporte porque os professores não sabem lidar com a diferença. Eu já vi professores dizerem para jovens o seguinte: olha, eu não vou inscrever você nessa matéria porque você não sabe o que você é. Ou seja, as pessoas não estão preparadas para isso. Mas isso é preconceito. Isso é preconceito e é falta de preparação, né? Quer dizer, você vê um professor, uma professora não entender como é que os alunos são, o que significa a identidade de gênero. Isso é grave. E as famílias também, né? Eu acho que nas ruas de São Paulo, se você anda sobretudo ali no centro, você encontra muita gente, muitos jovens que foram mandados embora de casa simplesmente porque se manifestaram de uma forma diferente da expectativa que os pais tinham, daqueles estereótipos que os pais tinham. Sim. Então existem muitos transexuais nas ruas de São Paulo, morando na rua porque foram expulsos de casa. O problema é sério quando você vê a realidade, por exemplo, dos transexuais, dos homossexuais, já é também muito sério. Então você precisa, de alguma forma, de categorias, não para classificar de forma assim engessada as manifestações, as expressões da diversidade, mas você precisa de categorias para poder fazer com que todo mundo converse no interior da sociedade sem esse tipo de opressão, sem esse tipo de exclusão. Né? Para se entender, né? Você sabe que eu acho assim, claro, quando um pai e uma mãe ela chega a expulsar o filho por conta dele ser gay, enfim e tal, eu enxergo também muito como a questão da educação que ele teve lá atrás. Porque eu sei que o pessoal era meio tapado, né? Vamos falar português claro. Meus avós, por exemplo, abominavam esse tipo de coisa. E eles deram aquela criação para os meus pais, né? Dizendo que o certo é isso aqui. É homem é homem, mulher é mulher e tal. Claro. E condenando isso. Então você cresce com esse tipo de informação, de educação, de cultura, né? Vamos dizer assim. E talvez até no fundo você você nem tem esse preconceito, mas é que como você teve aquilo ali, você acaba atacando o outro. Você acha que isso eu acho que isso é plausível. Eu acho que a questão fundamental é justamente da educação, né? A educação pode gerar
pessoas livres, como pode gerar preconceito. A educação errada gera preconceito. E eu acho que a pior educação, você referiu a esses exemplos antigos, né? A pior educação é aquela justamente que engessa a pessoa a determinadas categorias fixas. Se você diz que, olha, só existe branco, negro e índio, por exemplo, no caso do Brasil, né? O europeu, o africano e os indígenas. Se você diz que só existe isso, então as pessoas começam a olhar, saem para as ruas e olham e querem classificar as pessoas. Ó, esse daqui é isso, esse aqui é aquele. Você precisa rotular, né? Essa rotulação é super prejudicial. Então você precisa, o que precisa acontecer? Eu acho que também a classificação, por exemplo, hoje em dia você fala nas universidades americanas, você fala em 21 gêneros. Essa classificação, 21 gêneros. Essa classificação, na verdade, ela serve um pouco para desmistificar aquele dualismo com o qual a gente pensava, né? Agora, você não pode também engessar as pessoas em 21 categorias. Sim, claro. Qualquer número. É muito louco isso. Porque isso não tem nada a ver com a identidade das pessoas. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Exato. E a coisa mais bonita que tem na sociedade é justamente a diferença. Aliás, eu só consigo entender o que eu sou se eu olho uma pessoa que é diferente de mim. Se eu olho para você e falo, olha, eu sou diferente dele, por isso eu sou. Não adianta você se olhar no espelho para querer saber o que você é. Você precisa olhar para as outras pessoas, se comunicar com as outras pessoas. E também não querer exigir do outro aquilo que você não tem, né? E isso também eu acho que vem muito de frente com isso. Se fala muito, a diversidade eu acho que ela engloba a questão racial, a questão da sexualidade, a questão de bioética, e até mesmo dos transgêneros. Eu acho que existem vários fatores aí que englobam a diversidade, mas a homossexualidade talvez esteja também muito em alta, até mesmo por causa da novela agora, da Força do Querer, que tem a menina que é lésbica, que a mãe não aceita, enfim, tal, e inclusive a menina é transgênero, ela nem é homossexual. Você com toda a sua carreira e aprendizado, enfim, você acredita em desejo, opção ou desvio de conduta, principalmente na homossexualidade? Não, primeiro, um desvio de conduta seria absurdo pensar dessa forma. O que eu vejo é que as pessoas confundem um pouco, quer dizer, a gente precisa também afastar essa ideia de que existe uma natureza e uma cultura separadas uma da outra. O que é mais típico do ser humano, de cada pessoa, é exatamente essa implicação entre natureza e cultura, né? Se a gente estuda, por exemplo, antropologia, a gente percebe que na evolução da humanidade, do hominídeo, né, como dizem os antropólogos, quer dizer, na evolução da humanidade, existe sempre a influência da cultura na própria natureza. De tal sorte que eu não sei dizer, por exemplo, se eu olho para um determinado tipo de comportamento, por exemplo, o fato de você segurar a caneta desse jeito, escrever de uma determinada forma, diferentemente, por exemplo, dos orientais, que escrevem de uma forma oposta, enxergam as coisas de uma forma oposta, você não pode dizer assim, isso é natural ou isso é cultural. Então, com relação à questão dos gêneros também, você não tem como diferenciar o que é natural do que é cultural. Se é alguma coisa que vem ou se é alguma coisa que se forma. Então, o importante da humanidade é exatamente isso. Por que a gente conseguiu evoluir? Porque a gente consegue se adaptar às mudanças de todo tipo que ocorreram durante a história. Então, esse tipo de adaptação mostra pra gente que a gente não pode estabelecer o seguinte, olha, heterossexualismo é natureza, homossexualismo é cultura. Porque aí você está fazendo uma distinção que é propositalmente até o sufixoísmo eu até tiro, porque isso era considerado uma doença e abolido em 1970 e tralalá, e a gente começou a chamar de homossexualidade, né? Até mesmo por isso. Mas dentro desse também eu acredito que através das grandes manifestações vêm as conquistas, então vamos para a rua, vamos gritar, enfim, tal. Mas eu acho que
talvez com o acesso hoje da internet e essas grandes manifestações completamente fora, às vezes, de um pouco de contexto, isso também às vezes fica um pouco chata, essa situação toda. Eu acho que ela perde um pouco um parâmetro, porque hoje a pessoa não pode te falar mais nada que o outro já fala assim, é homofóbico, sabe? E parece que isso está virando tá virando um salve rainha, sabe? Claro. Não, eu acho que tem esse problema que aconteceu também, por exemplo, com a questão dos militantes do meio ambiente, né, do ambientalismo. Né? Você, de repente, começa a censurar todo mundo porque está se expressando. Né? E o importante de você ter consciência da questão da diversidade é exatamente o oposto. É você não censurar as pessoas porque elas estão se expressando. Claro. Então, porque se você mandar todo mundo calar a boca, todo mundo vai se calar, né? E ninguém mais vai falar. Ninguém mais vai se comunicar. Né? Eu acho que o importante é você não censurar para que possa haver comunicação. Agora, eu acho que continua sendo indefensável as pessoas continuarem a usar a linguagem que usavam há 10, 20 anos para se referir aos outros. Porque sempre há um quezinho de exclusão, de opressão, não é isso? De fazer o bullying, não é? Então isso daí é indefensável. A gente também tem que, de certa forma, continuar a adotar, por exemplo, uma política mais correta. Você não acha que assim, por exemplo, aproveitando o que o Felipe falou, na minha época de colégio, né, que eu era molequinho, eu lembro que existia... Você é jovem, sou, mas não muito. Existia o bullying, que na época não se chamava nem bullying, né? Era a zoeira, né? Que a gente falava, tá zoando o outro. Então, na minha época, eu estudava, por exemplo, eu e o Felipe, e tinha aquela coisa, eu falava, você tem o olho torto, o outro, e você que é gordo, tem cara de bolacha, você é viadinho, sim, e você é mariquinha. Preto. Exatamente. E tudo isso se resolvia de uma forma ali, às vezes, um xingava o outro, ficava por isso mesmo, uns saíam na porrada, te pego na saída. Te pego na saída e tal, mas acabou, resolvia-se aquilo daquela forma ali e passou, e acabou, todo mundo cresce e cresceu e todo mundo se tornaram adultos, né, de boa índole, etc e tal, e isso não afetou em nada. Hoje eu acho que tá muito chato, porque assim, eu não posso mais chamar o Felipe de viadinho, porque senão eu chamo... porque eu não sou viadinho, eu sou viadão. Viadão. Se for pra me chamar de viadinho, é melhor me chamar. Viadão com respeito. Com muito respeito, assim, por eu não favor. Posso, se eu chegar aqui na Avenida Paulista e falar assim, Felipe, você é um viadinho, já vai juntar meia dúzia e fazer aquele alvoroço todo, porque eu sou homofóbico. E eu não sou, né? Eu tô apenas chamando, porque ele é meu amigo, eu o conheço, enfim. Ou se eu chamar o meu amigo lá, negão, vem cá. E aí todo mundo, ele é preconceituoso, tá chamando ele. Então assim, ficou essa coisa muito chata, muito exagerada, né? E tem a questão também, além de ser chato e exagerado, eu acho que a pessoa fica... oprimida, retraída, como é que eu posso dizer? Ela fica presa, envergonhada, a pessoa digo eu, né, no caso, que chamaria você de viadinho, e com esse medo de que, eu não posso falar, porque aí eu posso pegar até uma cadeia, eu posso ser processado, etc e tal, e as outras pessoas começam a abusar muito disso, né? Então, isso não é extremamente prejudicial, isso não é extremamente, fora do... Você acha que cresceu muito, é isso que você... Eu acho que, cara, a gente tá preso nessa coisa, né? Eu não posso mais falar, ninguém pode mais falar nada, porque tudo é bullying, tudo é preconceito, tudo é etc e tal. O que você acha? Olha, Rogério e Felipe, tem aquela famosa frase do Caetano Veloso, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então, o que significa mais ou menos é o seguinte, porque você sabe que o Narciso, o destino do Narciso, porque ele amava a sua imagem, foi a morte. Sim. Ele perece. Ele olhou tanto que caiu dentro da água. Assim como acontece com os animais. Por exemplo, quando o animal, você observa, quando o animal se vê no espelho ou no vidro, ele se ataca, não é? Então, eu acho que essa fixação na própria imagem, quer dizer, o que eu sou serve como medida para os demais, serve para eu julgar os demais, é um equívoco, porque você vê no destino do mito, a morte, Sim. e no do animal,
o ferimento e no ataque, limite a sim, morte, o sim. ataque, a violência. A violência. Né? Bom, e a linguagem é um modo de você expressar a violência. Bom, a violência, de certa forma, é natural. É natural no ser humano. Tudo bem, existe a violência. Mas como é que nós devemos fazer para que a violência não se expresse? Eu acho que a questão está na educação. Não é? Eu acho que, às vezes, a gente tem a tendência, não sei, Rogério, eu vou contestar um pouquinho o que você falou. Tá. Às vezes a gente tem a tendência de achar Aqui o que a espaço nossa é teu. época, que a nossa época era uma época melhor do que a época que a gente está vivendo hoje. Tá. Mas eu perguntaria se todos os seus amigos que sofreram bullying ou que fizeram bullying, eles cresceram e se resolveram, assim como você se resolveu. Que eu acho isso importante, a gente se ver como isso é legal. alguém que cresceu. Sim. Né? Primeira coisa, você saber se isso aconteceu. Eu acho que não, porque senão a gente estaria vivendo numa sociedade muito melhor do que essa sociedade que nós estamos vivendo, em que continua a haver exclusão, continua a haver opressão. E por outro lado, essa crítica a essa... Porque no fundo a crítica é um pouco essa ideia do politicamente correto. Né? Que você tem que se expressar de uma forma diferente, você não pode dizer negro, você deve dizer afrodescendente e assim por diante. Mas essa crítica é uma crítica mais ou menos... você pode interpretar da seguinte forma: olha, eu não consigo me expressar na sociedade sem ofender os outros. O que está errado. Porque a forma como a gente se expressa decorre da nossa experiência. Entendi. E decorre da educação. E cresce de uma forma aí, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, eu tô continuando. Eu tô repetindo um monte de erro, ofendendo as pessoas, mas tá tudo certo. E é muito típico da sociedade brasileira é o seguinte: na rua as pessoas falam direitinho, em casa elas ofendem e se agridem. Por exemplo, a questão seríssima que é a violência doméstica. Nossa, nem me fala. Veja as pessoas como são oprimidas. A Palmirinha, essa semana, ontem, depois de... Eu já sabia dessa história, porque eu sou muito amigo da Palmirinha, também da filha dela, da Sandra. E a Sandra, uma vez conversando, me confidenciou que a Palmirinha realmente sofria muito. Ela era praticamente espancada dentro de casa pelo marido, e ela sofreu isso durante 20 anos. Eu acredito muito que sexualidade, ela não determina absolutamente nada, né? Eu sempre digo o seguinte: sexo é o que você pratica e amor é o que você sente. Legal. Então, quando você mistura as duas coisas, ok, beleza. Mas você não precisa... Eu sempre acreditei assim: você pode ser heterossexual, ter uma relação homoafetiva e não ser homossexual. Como você pode ser homossexual, ter uma relação heterossexual e continuar sendo gay. Né? E qual é o problema? Porque o ser humano realmente é uma caixa de surpresa e ele não necessariamente ele precisa ter. Então eu acho que o mais importante, você tocou num assunto de se resolver. Eu acho que é isso. Eu acho que o ser humano ele precisa saber realmente onde ele está no mundo. Exato. Não pode se isolar, né? Porque porque a nossa tendência também, eu acho que também é uma coisa errada, né? A gente acha que nós somos quando a gente se isola. Quando na verdade a gente né? Quando a gente conversa com as outras pessoas. Quando a gente troca alguma coisa com as outras pessoas. O que é, no fundo, a questão fundamental da sexualidade, né? A psicanálise descobriu isso e depois, claro, com muitas críticas, isso tudo foi se desenvolvendo de várias formas. Mas o que é a sexualidade senão o relacionamento humano? Não é? Quer dizer, o que é o erotismo, senão você chegar ao outro, quer dizer, encontrar no outro alguma coisa que faça nascer alguma coisa dentro de você que você desconhecia. Né? Né? Então, eu acho que isso que você falou, a gente tem que estar aberto para o desconhecido. Né? No fundo é isso. Eu acho que o relacionamento humano é em direção ao desconhecido. Porque se eu vou procurar no outro exatamente aquilo que eu penso, se eu só converso com as pessoas, que hoje em dia também está acontecendo isso muito na sociedade, as pessoas só querem conversar com as pessoas que dizem a mesma coisa que estão pensando. Bom, eu acho que Deus ele fez o ser humano perfeito, assim, sabe? Eu acho que se você não tem ninguém para se resolver no sexo, você tem você que se resolve sozinho. Verdade. Entendeu? Então, assim, não é... Você pode... Então, eu digo, tudo é muito banal, sabe? Você atacar ou simplesmente determinar o que a pessoa é ou deixa de ser apenas com quem ela se deita, né? Bom...
Doutor, eu amei recebê-lo. Achei você uma pessoa incrível. Eu quero muito que você volte. Alfredo Atier, aqui hoje no nosso programa, desembargador e PhD em assuntos de diversidade. Quem quiser te procurar e te encontrar, aonde? Bom, tem Instagram, tem rede social? Tem tudo. Tem Quais Facebook, tem o Twitter. É só procurar pelo meu nome, Alfredo Atier, com 2 T's. Atier. Isso. Atier. Isso. Ok. E aí, vamos encontrar. E você, Rogerinho? Eu tô aqui, né? Moreto Rogério, Moreto com 2 T's, lá tem meu Insta, Facebook, e eu adorei, né? Papo maravilhoso. E semana que vem a gente tá de volta, né, Fê? Pois é, e agora com o canal no YouTube, programa Felipe Campos. Felipe com H no final, é só você entrar lá, acessar, e o Euri te dá todas as opções de você. Você sabe que pra procurar e ficar mais fácil é só digitar programa Felipe Campos, Rádio Mundial, porque aí já aparece todos os vídeos dos programas. Você tá sabendo mais que eu. Tô, parabéns. já entrei. É isso aí. Gente, um beijo pra vocês, uma ótima semana e até o próximo programa. Um beijão, tchau. É isso aí.